Bandeirão. Falamos aqui sobre dosimetria, falamos sobre renúncias, falamos a respeito de Banco Master, mas as coisas não param aí, né? Há a questão das emendas. Esse é um assunto particularmente interessante, porque até 2015 as emendas não eram impositivas. Hoje nem todas são, mas há as que são. Já vamos falar a respeito. Em 2015 vem então essa decisão. E olha, muita gente dizia, inclusive aqui na Bandeirantes, tivemos a oportunidade de dizer que estavam parindo um grande problema, que afetaria, inclusive, aquilo que foi alvo de duas decisões populares em dois referendos. Um em 63, outro em 93, dizendo, a população afirmando, em sua maioria, que quer o presidencialismo. A população opta pelo presidencialismo e o faz duas vezes, com 30 anos de distância entre uma escolha e outra. Gerações diferentes disseram a mesma coisa. E estava na cara que emenda impositiva produziria mecanismos que transfeririam poder, porém não responsabilidade de decisão, para o parlamento. Diminuiria significativamente o poder do executivo. Mas não é só isso. Na medida em que as emendas se tornaram decisivas nos movimentos políticos dentro do Congresso Nacional, na relação com o Executivo, porque antes havia uma dependência, também era ruim. Era uma relação promíscua. Só que a emenda impositiva não eliminou a promiscuidade da relação entre Executivo e Legislativo. Apenas fez com que essa promiscuidade se realize de maneira diferente. E também abriu as portas para mecanismos que os parlamentares foram inventando para a distribuição de dinheiro público. E claramente mecanismos cada vez mais distantes das exigências constitucionais. Exigências elementares. Qualquer Constituição no mundo só pode ser levada a sério se ela tiver essas exigências quanto ao uso do dinheiro público. Transparência, publicidade e possibilidade inarredável de fiscalização. Aquilo que falamos antes da esculhambação promovida pelo Hugo Motta, mas uma esculhambação ocasional, ela estava se tornando permanente, estrutural na distribuição de emendas. E aí, alguns parlamentares se levantaram, uns por princípio, porque começaram a perceber desvios, favorecimentos, controle do uso do dinheiro público, controle não previsto na lei, controle não previsto nem na Constituição, nem em qualquer legislação referente a emendas. E outros também se levantaram, se não por princípios, mas porque começaram a ser atingidos
por esse sistema. Perceberam que estavam sendo colocados de lado. E que eram, inclusive, despidos do direito às suas próprias emendas, dentro das comissões. Além disso, começaram a surgir investigações mostrando o uso de dinheiro público liberado por emenda parlamentar e que eram oficialmente destinados a isso ou aquilo. Mas não havia isso nem aquilo. O dinheiro era distribuído pelo caminho. Eventos culturais, esportivos e até obras públicas. Além de outros tipos de ação, como, por exemplo, estou trazendo a grana para que se levante um hospital na cidade. Vai ter a plaquinha lá com meu nome, o nome do prefeito. Mas a empresa que construirá o hospital é essa aqui, ó. É essa aqui. Tá aqui, ó. Vem a tiracolo. Deputados mandando verbas para estados que não são o seu. Ou seja, ele representa uma parte da população de um estado. E aí ele usa seu direito à verba parlamentar, à emenda parlamentar, para enviar dinheiro para outro estado. Que tipo de representação é essa? E por que ele faz isso? Por que a cidade A é beneficiada em vez de a B? Qual o critério utilizado? Por que a cidade administrada pelo pai do deputado, pelo irmão do deputado, pela tia do deputado, recebeu considerável quantia? Por que o estado de um cacique de peso no Congresso proporcionalmente recebe muito mais verba do que os outros estados? Investigações foram iniciadas e houve casos assim até tranquilos para a Polícia Federal, não havia muita dificuldade. A Polícia Federal, por exemplo, um exemplo aqui dos menores, descobriu que valores destinados a entidades culturais no Maranhão eram repartidos por qualquer outro caminho, é roubo. Roubo de dinheiro público. Um outro caso aconteceu em 2 estados e no Distrito Federal. E também foi uma descoberta da Polícia Federal. Nesse caso do Maranhão, o dinheiro iria para atividades que nunca aconteceram. E o dinheiro foi distribuído. E pela investigação da polícia, a maior parte retornou aos parlamentares. Mas o que retornou não era deles. Não é deles. É dinheiro do povo, é dinheiro público. Algumas pessoas, o liberalismo de jardim de infância não gosta da expressão dinheiro público, porque o liberalismo de jardim de infância ama aquela afirmação da Margaret Thatcher de que não existe dinheiro público, existe dinheiro das pessoas e tal. Isso é um sofisma, né? Sofisma utilizado pela Thatcher, que basicamente quer dizer, ao negar que o dinheiro seja público, tenta corroer a ideia de que aquele dinheiro deve retornar em forma de obras públicas, de programas públicos. Ironicamente, a senhora Thatcher foi removida de seu mandato, longo mandato,
ou de seu longo período na chefia de governo do Reino Unido, porque propôs uma taxa per capita. Isso derrubou Thatcher. Mas é dinheiro público, é dinheiro da sociedade, dinheiro entregue ao Estado, para que ele entregue à sociedade transporte público, segurança pública, saúde pública, educação pública, programas de socorro social. Só que hoje a parte esmagadora do arrecadado vai para pagamento de juros da dívida. Sobra quase nada. Sobra quase nada. Ah, mas a Previdência arrecada. Se usa o dinheiro que ela arrecada para outras coisas, para outros programas, e até para pagamento de juro da dívida, é outro problema. Mas os caras batem na Previdência porque querem acabar com ela. Querem privatizar a Previdência. Mas houve um caso, a Polícia Federal, a CGU, a Receita Federal, eles deflagraram aquela operação Overclean com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares. Um sistema de corrupção e, claro, como havia corrupção, havia também um sistema de lavagem de dinheiro. A polícia foi a Salvador, a Campo Formoso, a Senhor do Bonfim, todos na Bahia, a Petrolina, em Pernambuco, Mata de São João, na Bahia, Brasília, capital federal, 18 mandados de busca e apreensão. E o Supremo determinou, então, o bloqueio de 85 milhões e 700 mil em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Já era o Supremo observando malfeitos no uso das emendas. O Dino mandou a polícia divulgar CPF de quem ganha salário via emendas para a saúde, com todo o devido cuidado para a proteção de sigilos pessoais, mas mandou divulgar. Mas qual era a história? Emendas coletivas para pagamento de pessoal na área de saúde. E aí o Dino teve de dizer o seguinte: olha, essas emendas devem seguir as mesmas regras de transparência e rastreabilidade que as emendas individuais. Não é porque são emendas coletivas que elas estão à margem das exigências constitucionais de transparência, de rastreabilidade, de publicidade. Publicidade, ou seja, é preciso dizer ao povo o que é feito com cada centavo do povo. É preciso dizer ao povo para onde vai, por que vai para lá e não para outro lugar, que obra será beneficiada, que programa será beneficiado, por que aquele programa foi escolhido e não outro, por que o dinheiro vai para uma praça esportiva na cidade A e não para uma escola na cidade B ou para um hospital na cidade C. Tudo isso tem de ser explicado e deve passar por crivos. E mais, a obra, a licitação, tudo deve ser acompanhado o tempo todo, porque é dinheiro do povo. Que empreiteira foi escolhida? Por que ela foi escolhida? Que material será usado na construção? E mais, o município tal que ganhou dinheiro para um hospital, ele terá condições de equipar esse hospital? Porque há casos em que inauguraram o hospital e anos depois ele continuava fechado porque não havia recursos para o equipamento. Não havia médicos contratados, não havia macas, não havia aparelhos, nem sequer um raio-x, um aparelho de raio-x.
Então, tudo isso tem de ser fiscalizado, tem de ser informado, tem de haver publicidade do que se faz com cada centavo que o povo entrega ao Estado. O que estava acontecendo? O Congresso aprovou uma resolução para disciplinar as emendas, substituindo a regra anterior de 2006, e passou a autorizar a destinação de emendas de comissão e bancada para o pagamento de pessoal de saúde. Tudo bem, nenhum problema, é um direito do Congresso. Só que é preciso falar, não, peraí, quem recebeu? Cadê esse dinheiro? Quanto foi pago? Que profissionais da saúde receberam esse dinheiro ou não receberam? Ou o dinheiro foi para outro lugar? Emendas PIX. O Flávio Dino determinou que a Polícia Federal investigue novas irregularidades no repasse de emendas individuais. Então, as coletivas e as individuais. E no caso das individuais, emendas PIX. A medida foi determinada depois que a CGU enviou ao Supremo um relatório de auditoria, e que foi solicitado pelo ministro, que é o relator da ação que trata da transparência na aplicação de recursos de emendas. E segundo a CGU, foram encontradas novas irregularidades nas emendas enviadas para 20 municípios. E só ali naquela amostragem, 72.300.000 reais. E o Dino disse que essas auditorias por amostragem parecem indicar, atenção, a permanência, não é algo episódico, a permanência de um quadro generalizado de ilegalidades, com grave afronta às decisões do Supremo em tema tão relevante, que é o uso de bilhões de reais do orçamento da União. E determinou que a CGU apresente um plano de auditoria de emendas para o ano que vem, que deverá conter esse plano, o mapeamento das 5 regiões do Brasil, identificando despesas em áreas críticas na ocorrência de desvios, como saúde e asfaltamento. Asfaltamento também é algo que abre possibilidades consideráveis de desvios. E aí vem o caso da assessora do Lira, ex-assessora do Lira, que atuava, segundo o Dino e a Polícia Federal, como braço operacional em esquema de desvio de emendas. Então, a Mariângela Fialek, a Tuca, ela já ocupou vários cargos, inclusive na Caixa Econômica Federal. No caso da Caixa, por indicação do Arthur Lira. E a Tuca, ela parecia ter o controle operacional, mas que fique claro, controle operacional não é o comando. Ela não comandava. Ela é uma técnica. Ela não é a elaboradora, a que planejou, concebeu esses esquemas. Um deputado, José Rocha, do União da Bahia, ficou bravo, porque ele declarou que as remessas recebidas pela comissão que presidia vinham da presidência, no caso, ainda Arthur Lira, enviadas pela Tuca, inclusive uma remessa de 320 milhões de reais para Alagoas. E depois da saída do Lira, da presidência da Câmara, ela continuou exercendo esse controle. Mas é preciso dizer, controle técnico. O Glauber Braga e vários outros, inclusive de partidos antagônicos, né,
parlamentar do Novo, parlamentar do PSOL, foram à Polícia Federal, ao Ministério Público, ao Supremo. E o Glauber, e esse é o problema do Lira com o Glauber, porque ele atacou o uso das emendas e o controle indevido do uso das emendas. E o Glauber disse que emendas de relator, aquelas que o Supremo declarou inconstitucionais, que aquele mesmo esquema se repete agora nas emendas de comissão, que não são impositivas. E o Glauber, o que ele expôs foi que houve uma migração do orçamento secreto. Ele passou a ser realizado de outra maneira, por outras emendas, mas com o mesmo objetivo. As emendas parlamentares, elas, desde 2015, né, ganharam essa condição de, parte delas, de impositivas, que mudou, repito, não apenas a relação de executivo e legislativo, sem melhorar lá, já era ruim, era promíscua, não deixou de ser, mas tomou caminhos diferentes. Os termos da promiscuidade são diferentes. E aqui um outro ponto. Elas tiraram poder do executivo. Então você passa a ter uma espécie de parlamentarismo disfarçado. Por isso dissemos aqui que a população, duas vezes, entre as opções presidencialismo e parlamentarismo, disse presidencialismo. Em 63 e em 93. As emendas individuais são, obviamente, as indicadas individualmente por senadores e deputados. Bom, são 81 senadores, 513 deputados. São impositivas. O Executivo é obrigado a atender às emendas individuais que forem aprovadas no Congresso. Cada senador, são 81, cada um dispõe de 68 milhões e 500 mil reais para destinar em emendas. Cada deputado, são 513, dispõe de 37 milhões e 200 mil. Portanto, estamos falando de bilhões só com as emendas individuais. Metade dos recursos, metade, deve ser para a área da saúde. Mas aí, se vai ser para a compra de 20 ambulâncias para uma cidade que precisa de 2, não é? Precisa de 2. Compram 20, encomendam 20. E agora, com a possibilidade de pagamento de profissionais. Por isso que o Dino está dizendo, é preciso demonstrar que os profissionais receberam, quanto receberam. Estados e municípios podem receber os valores por transferência com finalidade definida, pela emenda PIX, que falamos agora, as emendas de bancada estadual. Aqui não interessa o partido. Senadores e deputados do mesmo estado escolhem juntos. São 27 bancadas estaduais, cada uma ali entre 12 e 73 parlamentares, são impositivas, o Executivo é obrigado a atender as emendas aprovadas. Este ano, cada bancada, são 27, correto? 26 estados e o Distrito Federal. Cada bancada tem, em média, cerca de 530 milhões em emendas. São 27. 28% das emendas parlamentares são de bancadas estaduais e do Distrito Federal, né? Que não é um estado. E há as emendas de comissão, comissões permanentes do Senado, da Câmara e as comissões mistas do Congresso. São 51 comissões, 30 da Câmara, 16 do Senado, 5 mistas, são discricionárias,
ou seja, o Executivo aqui não é obrigado a atender as emendas. Em 2025, cada comissão, são 51, cada comissão tem, em média, 225 milhões de reais. São 51. 23% das emendas parlamentares são de comissão. E metade dos recursos deve ser para a área da saúde. E as emendas de relator geral são usadas para ajustes técnicos e correções de erro. Enfim, em 2014, a cada R$100 do orçamento, 65 centavos eram para emendas parlamentares, ou de emendas dos parlamentares. Em 2025, R$1,69. Ora, de cada R$100. Então são bilhões. Quem é o dono desse dinheiro? O povo. É o dinheiro público, a expressão que a Thatcher não gostava. É dinheiro do povo, é dinheiro público. E quando o Supremo cumpre sua obrigação, não está fazendo nada de bonito, não, obrigação, de, em nome da Constituição, exigir transparência, publicidade, possibilidade de fiscalização e estabelecer ações de combate a desvios, a roubos, a resposta de muitos é: isso é intromissão. Não, intromissão é você ficar com o que não é seu. Apropriação indevida do dinheiro, que nesse caso é do povo. Então, não pode ser um esforço pessoal do Flávio Dino. Isso não deve limitar-se ao Flávio Dino. E nem ao Supremo. A sociedade não pode ignorar que está sendo, em muitos casos, roubada. E deve garantir apoio incondicional às operações da Polícia Federal, da Receita Federal, da CGU e, claro, do Supremo, para interromper esses esquemas de rapinagem, de ladroagem. Meu caro